Russian air defenses, Melissa, did say that they shot down a UFO. They actually released a video of it. We're looking at it here. This was reportedly shot down in the Rostov area near the Ukraine border. Objetos voadores não identificados, ou OVNIs, como são conhecidos popularmente, se tornaram um tema de debate público, com vários governos investigando o estranho fenômeno. O último país que começou a avistar OVNIs foi a Ucrânia. Seu espaço aéreo se tornou um anfitrião de OVNIs nos últimos meses. Com o Pentágono e a NASA acelerando seus esforços para investigar fenômenos aéreos não identificados, uma equipe de pesquisa ucraniana afirma ter conduzido sua própria investigação, liberando imagens de objetos aéreos que não podem ser facilmente identificados. O que a equipe ucraniana encontrou recentemente e o que a organização anônima disse sobre isso? Fique conosco até o final para descobrir tudo sobre este recente desenvolvimento. Durante a guerra que assola a Ucrânia há quase 10 meses, seu espaço aéreo tem sido cercado por aviões de guerra, mísseis e aeronaves que transportam diplomatas e oficiais de Estado estrangeiros que simpatizam com a causa da Ucrânia. Os OVNIs, por outro lado, são os visitantes mais inesperados e imprevisíveis, particularmente em tempos de conflito violento. Oficiais militares, bem como membros do grupo Anonymous, acabaram de anunciar que um objeto não identificado foi derrubado em Rostov. O objeto foi referido como não identificado pelos noticiários locais e eles disseram que os oficiais militares o avistaram e depois o destruíram. O governador de Rostov Oblast, Vasily Golubev, foi o primeiro a transmitir a notícia por Telegram, afirmando que tinha sido vista sobre a cidade de Sultan Sala. Ele foi citado como dizendo: um pequeno objeto em forma de bola foi encontrado voando ao vento a uma altitude de aproximadamente 1,5 milhas. A decisão foi então tomada para abatê-lo. Peço a todos que permaneçam calmos. Para garantir a segurança, todas as forças e meios estão envolvidos. O céu está coberto de defesas antiaéreas. Devido à forma como foi redigida, esta história ganhou força nas mídias sociais, onde muitos questionaram se tinham ou não conseguido abater uma aeronave convencional. Um site de notícias local foi um dos primeiros a cobrir o estranho encontro, afirmando que uma aeronave não identificada na forma de uma bola tinha sido liquidada e que os funcionários militares estavam prontos para ir ao local e inspecionar a aeronave abatida. Naquela noite, vários canais de TV detalharam como os sistemas de defesa aérea de Rostov estavam operando, com um canal chegando ao ponto de compartilhar as imagens reais do evento, incluindo a hora em que o objeto não identificado foi retirado da área. Alguém pode ser ouvido no clipe dizendo: olha, outro já se foi. Algo ali acabou de cair, até mesmo as casas estão tremendo. Mesmo que a identidade do OVNI seja desconhecida, não parece possível que tenha sido uma sonda de algum tipo enviada por uma espécie alienígena altamente desenvolvida para investigar nosso planeta. De fato, um legislador russo alegou que a Ucrânia havia despachado um drone. De acordo com o jornal local de Rostov, Gazeta, o legislador russo da Duma, Anatoly Wasserman, declarou no Telegram que as forças ucranianas, às quais ele se referiu como terroristas de Kiev, estão atirando indiscriminadamente em residentes russos a fim de criar pânico. O Mar de Azov, uma hidrovia estratégica vital na guerra Rússia-Ucraniana, corre ao longo da costa da Oblast de Rostov. Mesmo que a Rússia não controle a totalidade dos oblastos de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk, ela já afirmou a plena soberania sobre todo o território da Ucrânia que é adjacente ao Mar de Azov. Entretanto, apesar deste conflito e dos comentários feitos pelo governo, um número significativo de pessoas que vivem no Oblast de Rostov não estavam inteiramente contentes com essa explicação. De acordo com várias alegações feitas por moradores, a lua foi abatida, um balão carregando Winnie Pooh foi abatido pela pistola de Piglet, um balão meteorológico e o Papai Noel estava a caminho do Polo Norte, como relatado pela Gazeta de Rostov. Não é a primeira vez que se diz que Rostov Oblast na Rússia tenha visto algum tipo de fenômeno inexplicável. Em 2007, durante uma tempestade significativa, os pescadores que trabalhavam ao longo da costa do Mar de Azov conseguiram enrolar-se em uma estranha forma de vida de 100 quilos que parecia desafiar a explicação. Eles tinham usado uma câmera móvel para tirar uma foto dessa estranha criatura que fazia um som estridente que eles acreditavam ser algum tipo de extraterrestre. De acordo com uma narrativa publicada em Komsomolskaya Pravda, o pescador russo decidiu consumir a suposta forma de vida extraterrestre antes que alguém pudesse verificar essas alegações. Um dos pescadores alegou que o alimento era o melhor que ele já havia comido em sua vida. Naturalmente, há uma forte chance de que não se tratava de um alienígena
e muitas pessoas acreditavam que a criatura era ou um esturjão ou um peixe-guitarra. As histórias, no entanto, não terminam aqui. Recentemente, um soldado estava falando com uma câmera enquanto coisas de aparência estranha voavam em um cenário. O que é surpreendente é que a única maneira de ver esse objeto era se a velocidade do vídeo fosse reduzida, levando os pesquisadores amadores a concluir que não poderia ser um avião ou uma falha. Surpreendentemente, outras questões foram levantadas quando a forma do objeto foi revelada. Os itens surgiram em 2 quadros do vídeo e parecem ter a forma de um disco. Este avistamento ocorreu exatamente uma semana depois que os cientistas na Ucrânia publicaram suas descobertas. Eles explicaram que, após monitorar o céu, haviam descoberto esquadrões e frotas de aeronaves desconhecidas que estão indo em alta velocidade, que não correspondem a mais nada no céu e estão atualmente em todos os lugares. Quando essas fotos foram compartilhadas online, alguns especularam que poderia ter sido uma dessas coisas que foi registrada acidentalmente. Os pesquisadores acrescentaram que várias das misteriosas aeronaves que foram vistas pelo ar foram monitoradas usando câmeras que observam meteoros, e que muitos desses objetos estavam atingindo velocidades de dezenas de milhares de quilômetros por hora. Outro mistério sobre os objetos é que eles não parecem gerar uma explosão sônica. Este fenômeno já foi estudado anteriormente e foi declarado anteriormente que aeronaves viajando a dezenas de milhares de quilômetros por hora estariam continuamente criando estrondos sônicos. Entretanto, muitos que o investigaram concluíram que esses objetos estão fazendo algo distinto que lhes permite viajar a altas velocidades sem produzir um estrondo sônico. 3 estudiosos apresentaram suas próprias descobertas no esforço para explicar todas essas ocorrências. O Observatório Astronômico Principal da NAS da Ucrânia realiza um estudo independente da UAP, de acordo com os pesquisadores B.I. Ziliev, V.N. Petukov e V.M. Hestnik. Eles conseguiram adquirir imagens exibindo múltiplos eventos aéreos anômalos. A equipe afirma usar um par de estações de meteoros em Kiev e Vinarivka, cada uma equipada com câmeras de vídeo que observam o céu durante o dia. Os pesquisadores afirmam ter desenvolvido uma técnica especial de observação para detectar e avaliar as características UAP em uma publicação recente relatando suas descobertas. Com base em suas observações, eles classificam suas observações UAP em 2 grupos básicos que eles denominam cósmicos e fantasmas. Observamos que os cósmicos são objetos luminosos mais brilhantes que o fundo do céu. Os autores escrevem, observando 3 subcategorias de cósmicos, cada um com o nome de várias aves, Rápido, Falcão e Águia, enquanto fantasmas são objetos escuros com contraste de vários a cerca de 50%. A equipe ucraniana diz ter detectado UAP sob diversas condições e observado que eles caracterizam como um número significativo de objetos cuja natureza não é clara. As câmeras que foram colocadas a aproximadamente 75 milhas de distância permitiram aos pesquisadores ver frequentemente objetos estranhos movendo-se no céu. De acordo com o estudo, foram detectados voos de indivíduos, grupos e esquadrões de OVNIs viajando rapidamente. De acordo com a pesquisa, com vários dos objetos exibindo velocidades de 3 a 15 graus por segundo e graus variáveis de brilho que a equipe estima dentro de uma faixa de 10 a 20 Hz. Além disso, a equipe de pesquisa fez uso de sistemas de câmeras sincronizados, o que, como declarado em seu trabalho, permitiu a detecção de um objeto variável a uma altitude de 17 km. A equipe acredita que, usando instrumentos usados para medir as variações de cor, eles serão capazes de discernir as características da aparência de alguns dos objetos que eles mancharam e estimar a sua distância. Os pesquisadores acreditam que os objetos aos quais se referem como fantasmas parecem ter uma refletividade extremamente baixa. Como resultado, eles descrevem os objetos como um corpo completamente preto que não emite e absorve toda a radiação que cai sobre ele. Segundo os pesquisadores, tal objeto pode ser visível porque protege a radiação devido à dispersão de Rayleigh, um efeito que explica as partículas de luz que se dispersam sem alterar os seus comprimentos de onda. Os pesquisadores estimam que o tamanho dos fantasmas esteja entre 3 e 12 metros e que eles sejam capazes de velocidades de até 15 km por segundo. Eles escrevem em seu relatório que os fantasmas são observados na troposfera a distâncias de 10 até 12 km. Dentro do seu estudo, os pesquisadores mostram uma série de gráficos que indicam variações na cor e brilho dos objetos, assim como a velocidade dos objetos e outras propriedades. No entanto, os escritores não dão explicações ou hipóteses possíveis sobre os objetos e a sua aparência ou se eles poderiam ou não ter causas subjacentes mundanas. Além disso, eles não abordam a possibilidade de que os objetos possam ter origens alienígenas. Existem realmente UAPs nos céus acima da Ucrânia? Fala pra gente nos comentários abaixo.